Voltamos e neste bloco em especial vamos falar sobre o desenvolvimento da fala. Estávamos falando sobre o linfangioma, mas agora ao meu lado, a doutora Luciana Stout, ela é psiquiatra. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. E olha só, gente, uma das dúvidas frequentes das mamães, e eu sou prova disso, é o desenvolvimento da fala da criança. Qual o momento certo para as crianças começarem a abrir a boquinha para falar, doutora? Bom, os primeiros 2 anos da vida da criança são fundamentais nesse desenvolvimento tanto da linguagem como da comunicação, né? Porque a criança nasce, ali a partir dos 3 meses ela já começa a ter um reconhecimento mais auditivo, de conseguir discernir um pouquinho a voz, principalmente da mãe, dos cuidadores mais próximos. Às vezes, na criança, você já consegue distinguir os choros. Por exemplo, a criança já tem uma tonalidade diferente de um choro, quando é fome, quando é dor, quando está incomodado com alguma outra coisa. Então, isso já começa a ser um tipo de comunicação da criança. E, geralmente, entre 7 meses e 1 ano de idade, a criança começa a ter esse desenvolvimento maior, começa a emitir sons imitando a tonalidade, imitando a ressonância da voz do adulto. E, em média, isso lembrando que existe uma variabilidade individual muito grande. Em média, com 11 meses, a criança começa a falar a primeira palavrinha. 11 meses, 1 ano e 1, né, respeitando a variabilidade individual de cada criança. Mas a gente coloca aí como padrão, mais ou menos, de 11 meses a 1 ano, a criança já fala uma primeira palavrinha. Mas tem uma diferençazinha? Por exemplo, eu tive menina e meninos. Sim. E tem uma diferença também, né? Quando o sexo da criança, ela influencia também, né? Sim. Em geral, a gente entende que meninas podem ter um desenvolvimento um pouquinho mais precoce que os meninos. Então, por exemplo, dentro de uma família que se tem um filho menino e uma filha menina, você pode muitas vezes conseguir observar que a menina acaba desenvolvendo tanto a questão motora quanto a questão da linguagem um pouquinho antes. É lógico que não é uma diferença gigantesca entre um e outro, mas você consegue observar. E muitas vezes, se a menina nasce primeiro, isso pode gerar algum tipo de preocupação, porque, poxa, ela falou com 11 meses, ele está com 1 ano e 1, ainda não está falando, ou ainda não andou. Então, isso pode gerar um certo tipo de angústia, principalmente nas mães, que sempre querem que o seu filho tenha o desenvolvimento adequado, o desenvolvimento perfeito, e, na verdade, pode ser uma variabilidade completamente normal. Mas né? tem essa diferença também, por exemplo, eu vou citar um exemplo meu. Sim. Maria Laura nasceu, era a primeira filha, conversou mais rápido. Antônio Olavo já demorou um pouquinho mais. João Marcelo demorou um pouquinho mais porque os irmãos falavam para ele. Tem isso também, né? Tem. A influência de quantas pessoas, quantas crianças, o que a criança, a informação que ela tem, isso também influencia, né, doutora? Sim, tanto que quando um pai chega pra gente com a queixa de meu filho não está falando, ou ele está com uma dificuldade aí de comunicação, a primeira coisa que a gente vai fazer é parar e tentar enxergar esse contexto familiar, esse ambiente que a criança está. Se a criança é uma criança sozinha que convive com os pais, é uma situação. Se ela já tem outros 2 irmãos que são mais velhos, que acabam auxiliando, por quê? Qual que é a função da linguagem? Qual que é a função da comunicação? Transmitir uma mensagem. Se você, ou um desejo, ou uma necessidade, por exemplo, a criança quer uma água, ela pede, ela aponta, ou dá seu jeito para conseguir. Se ela faz um mínimo som, ou qualquer coisa que já entendem que ela quer água, vão lá, pegam e traz água para a criança, ela vai demorar muito mais para desenvolver essa fala, porque ela está conseguindo o resultado que seria obtido através da linguagem, simplesmente por um outro tipo de comportamento. E qual o momento alerta, aquele momento que você fala assim, ai, meu filho não está falando? Qual é esse momento? Clinicamente, qual seria o ideal para os pais visualizarem que está tendo algum probleminha na fala? Isso também envolve uma variabilidade individual muito grande, né? Então a gente tem bastante cautela para falar isso, até mesmo para não apavorar pais e mães que estejam nessa situação. Mas como a gente entende que dentro de um padrão do desenvolvimento típico, né, de uma criança,
Geralmente, com 1 ano e meio, a criança já teria no seu repertório de linguagem, de fala, em média de 20 palavras. A gente acredita que uma criança que tem 1 ano e meio de idade e ainda não comunica, e entendendo que comunicar é diferente de falar. Às vezes você pode falar e não conseguir se comunicar muito bem. Às vezes tem crianças que conseguem, sem falar, se comunicar muito bem. Às vezes isso acaba atrasando um pouquinho os marcos do desenvolvimento da linguagem. Então, geralmente, uma criança que com 1 ano e meio não apresenta um padrão de comunicação satisfatório, seja ele verbal ou não verbal, já é um motivo para a gente ficar atento e talvez procurar algum auxílio especializado para conseguir distinguir se há realmente algo patológico, se há uma questão realmente de estímulo ou algum outro fato que está levando a criança a não ter esse estímulo. Mesmo porque tem muitas crianças que não desenvolvem a linguagem porque às vezes tem uma deficiência auditiva. Então, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir se ela não fala porque não recebe o estímulo auditivo, né? E quanto antes você tiver isso, melhor. E falando de estímulo, tem muitos estímulos que as crianças têm hoje em dia, né? Como o celular, o computador, que vai interferir nisso também. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu queria, antes disso, gente, convidar vocês para participarem comigo e com a Papelaria Dallas de um sorteio aqui no programa Mães e Filhos de um kit escolar. Para isso, basta entrar na página do Instagram do programa Mães e Filhos e concorrer ao kit. Lembrando que tem regrinhas, hein? Então é isso aí, gente. Participa do sorteio. A gente vai para um breve intervalo comercial. Não saia daí, que daqui a pouquinho a gente já volta.